qualquer dia da semana que você esteja me vendo. Tava dando uma olhada aqui nos últimos comentários e sugestões de vocês para esse nosso quadro, que é o Domingo Zen, quando a gente fala dos assuntos da vida, quando a gente fala de desenvolvimento, de equilíbrio, de emoções. E eu tô aqui, ó, papel e caneta, mentira, isso é um lápis, com caderneta e um lápis na mão, porque eu gostei muito de algumas sugestões que vieram pra gente fazer um balanço de como foi esse ano e utilizar isso de forma positiva para o ano que vem ser melhor ainda. A maioria de vocês sabe que esse projeto, esse quadro aqui no canal, ele vem do Zen, do meu aplicativo. Um aplicativo que nasceu com o intuito de apoiar as pessoas em suas jornadas de equilíbrio emocional, desenvolvimento pessoal, para te ajudar aí nos desafios da vida, com meditações guiadas e outros programas para o seu desenvolvimento. Então a gente tem, para quem sofre de insônia, de ansiedade, de depressão, a gente tem programas voltados para isso. Inclusive por lá tem o meu programa, um curso que eu fiz com 9 aulas, que é o Simplifique, que ele é muito bom para essa época do ano, gente, pra gente dar uma renovada, sabe? Fazer energia circular, conseguir ter mais atitude, conseguir otimizar o nosso tempo, eliminar aquilo que tá pesando, que não faz mais sentido. Então esse programa é bem relevante para essa época do ano e é um programa que pode ser feito e refeito quantas vezes você quiser, porque sempre vai ter alguma coisinha que a gente pode ajustar para viver mais leve, para viver melhor. E pegando um gancho nisso, fazer esse balanço de como foi o seu ano é extremamente importante, porque se a gente está aqui para melhorar, para evoluir, para aprender com o nosso dia a dia, para aprender com nós mesmos, com as nossas experiências, é importante você entender aquilo que você tem feito. Qual que é o seu estado atual, onde é que você está hoje, como é que você está vivendo, convivendo, agindo e reagindo. Então a gente vai fazer isso nesse vídeo, eu te convido a pegar aí um bloquinho de notas, um papel, uma caneta, ou você assiste o vídeo e depois faz isso com calma. Mas eu vou te mostrar como eu costumo fazer comigo, utilizando algumas técnicas que eu aprendi em coaching e algumas outras técnicas que eu aprendi com a vida. E nesse exercício não é só ficar, isso foi legal, isso não foi. Não, a gente vai mais a fundo. A gente vai entender o que a gente aprendeu, quais valências que a gente trabalhou, quais capacidades e habilidades, quais foram os nossos desafios e o que a gente pode aprender com eles. Espero poder te ajudar com essa tarefa, que seja leve, que você se olhe com carinho, se acolha e entenda que isso daqui é para o seu bem, para que o ano que vem ele seja ainda melhor. Se você teve um ano que foi difícil, um ano que foi delicado, a gente vai falar também sobre isso, mas bora começar. A linguística é uma ferramenta muito importante, pode tanto te ajudar como o oposto. Então uma coisa que eu sempre falo, gente, cuidado com o que você pensa, com as palavras que você usa. Então se você teve, sim, um ano difícil, vamos trocar essa palavra, vamos trocar o difícil por desafiador, porque o difícil tem uma carga, o difícil tem um peso, o difícil ele pode ir mais para o negativo. Então o desafiador ele agrega mais valor como sendo uma oportunidade de aprendizado, o desafiador agrega mais chance de superação, então você entender a maneira como você está até falando sobre o seu ano, pensando sobre o seu ano, pode fazer diferença na forma como você vai se sentir em relação a tudo isso e na forma como você vai superar esses desafios. Então vamos deixar problemas de escanteio e vamos substituir por desafios. Então se o seu ano foi desafiador, entenda isso como uma fase importante para a sua vida, porque é realmente nos desafios que a gente tem grandes chances de crescimento. Então olhar para tudo isso e entender aquilo que você tirou de lição, olhar para tudo isso e entender a forma como você lidou. Como que é que você poderia lidar melhor de repente? Então assim, pensando nessa linha, a gente também vai desmembrar outras palavras. Erros e acertos. Ah, esse ano eu errei nisso, acertei naquilo. Tudo bem que geralmente a gente costuma colocar uma lupa imensa naquilo que não saiu como a gente gostaria, naquilo que deu errado. Então, mais uma vez, tenta ser neutro. Tenta ampliar sua visão de vida, sua visão de si mesmo, entendendo que todos os dias você tem tantas vitórias e tantos acertos, mas geralmente aquilo que a gente considera uma falha, um erro, é aquilo que consome mais a nossa atenção, a nossa energia, e aí você fica focado naquilo e esquece aquilo que você acertou. Então vamos também pensar em erro e acerto e renomear essas questões. Vamos colocar resultados desejados e resultados indesejados, vamos colocar dessa forma? Porque daí aqueles que foram indesejados, não saiu como você imaginou, como você esperou,
você tem a oportunidade de olhar para tudo isso e entender como você poderia fazer diferente. Isso te dá margem de possibilidade, isso te dá margem de aprendizado, isso deixa mais leve. Então aquela fase que você chama de ruim, ai que fase ruim, que fase horrível. Mais uma vez, desafiadora, vamos colocar assim. O que você tirou daquele momento? O que você aprendeu com aquele momento? Eu tenho certeza que alguma coisa você aprendeu e muito possivelmente você saiu mais forte daquilo. Quando a gente começa a enxergar a vida dessa forma, a gente não fica vibrando tanto naquela dualidade de bom, ruim, certo e errado, a gente vai com mais neutralidade enxergando que tudo é aprendizado, tudo é uma chance de você se reinventar, de você se fortalecer, de você se renovar. Então essa fase que um dia a gente chamou de ruim, ela pode ter sido extremamente importante e benéfica para você. Por isso que eu sugiro essa substituição de palavras, porque no fundo, a gente passa a perceber que os nossos desafios são importantes. Então agora, papel e caneta ou caderneta e lápis na mão, vamos fazer um balanço. A gente vai separar aqui em resultados desejados e resultados indesejados e a gente vai criar uma estrutura a partir daí para criar metas para o ano que vem. Metas de como a gente vai agir e reagir melhor a tudo isso. Quando a gente fala em fazer um balanço da vida, é importante você enxergar a sua vida de uma forma bem holística e bem completa. Eu vou utilizar uma ferramenta do coaching, que é a Roda da Vida. Eu vou, na verdade, nomear para vocês um pouquinho dessas áreas, dessas fatias de uma pizza, que nem tem aqui no meu livro. Ó, para vocês entenderem, essa é uma Roda da Vida que está aqui dentro do meu livro, A Liberdade de Ser Quem Você É. Mas aí eu vou ditar, vocês conseguem anotar daí de casa para vocês terem um pouquinho mais de clareza e amplitude de consideração quando forem fazer esse balanço do ano. Então, começando pela área pessoal, você como pessoa, indivíduo. Como que foi a sua saúde, a sua disposição? Você pode ir até anotando aí, pessoal, saúde, disposição, desenvolvimento intelectual, algum curso que você tenha feito, um livro mais técnico que você tenha lido, alguma imersão que você fez. Como andou o seu equilíbrio emocional? Quando a gente pensa em saúde, tem que pensar na saúde física, mas também na saúde emocional, no seu psicológico, como que foi isso? Aí na área profissional, a gente já pensa em outros critérios. A sua contribuição social, quanto que você foi útil para a sociedade, quanto que você foi ativo, de repente ativo em alguma causa que você tenha abraçado, ou se aquilo que você exerce realmente faz uma diferença na vida das pessoas. Eu tenho certeza que faz, às vezes a gente não enxerga isso. Os seus recursos financeiros, como foram? E a sua realização e propósito. Realização é, para mim, um dos valores mais importantes, que tem a ver com você se sentir bem com aquilo que você está fazendo, realizando, enxergar suas vitórias diárias, enxergar aquilo que você está colocando em prática profissionalmente, porque daí alinha com o propósito. Aí a gente passa para os relacionamentos, e não são só amorosos, tem que pensar na sua família estava unida, estava em harmonia, como que foi o seu relacionamento amoroso, ou não teve, e também a sua vida social, o seu convívio com os seus amigos. Tem um outro quesito muito importante, que é a sua qualidade de vida. E o que a gente poderia colocar por aí são os seus hobbies, os momentos que você se diverte, os seus momentos de lazer, plenitude, felicidade, que são aquelas coisas simples do dia a dia que você não precisa de muito, mas que te fazem muito bem. E também a sua espiritualidade, a sua religiosidade, como que andou tudo isso, como que tá essa sua conexão. Então, se você considerar esses critérios, você consegue fazer uma análise mais profunda de como foi o seu ano e a partir daí criar metas para o ano que vem. Então você vai colocar lá quais foram os meus melhores resultados, os resultados desejados, os resultados indesejados que não foram tão legais na sua opinião, porque às vezes a gente é muito autocrítico, então leva isso em consideração também, mas é importante sim ter esses critérios e entender aquilo que pode sim melhorar. E uma vez que você tem escrito os seus resultados desejados nessas áreas, os pontos altos do seu ano, coloca ali algumas flechinhas para aquilo que desperta em você, aquilo que você usou de melhor, das suas capacidades, dos seus recursos para realizar tudo isso. Quais foram as suas habilidades, as suas capacidades, as suas virtudes utilizadas para esses resultados desejados. Porque eles podem ser sim indicativos de potenciais muito bons que você tem, que você pode utilizar para os resultados que forem desejados, utilizar um pouquinho mais disso que você tem de melhor para aquilo que não saiu tão legal ou aquilo que você acha que não foi como você gostaria.
E nos resultados indesejados, você coloca quais foram os seus maiores desafios. Eu precisava ter mais dedicação, mais paciência, eu poderia ter tido um pouquinho mais de afinco, eu poderia ter tido mais coragem. Então coloca também essas metas, como você fez nos resultados desejados, acrescenta também essas flechinhas colocando essas capacidades, habilidades, essas virtudes que você acha que poderia desenvolver mais, porque a partir daí você vai ter norte daquilo que você precisa lapidar melhor aí em você. Então eu vou trabalhar mais a minha coragem no meu dia a dia, como eu poderia fazer isso? Se pergunta, a gente sempre tem as nossas próprias respostas. Então não desanima por aquilo que não saiu como você gostaria, não desanima se os seus planos realmente não terminaram como você desejou. Tá tudo bem, a gente tem sempre a chance de recomeçar e não é se acomodar também, gente. É enxergar aquilo que não te deu essa satisfação toda, aquilo que você acha que poderia ter sido diferente, aquilo que você acha que poderia ter sido mais positivo, como um chamado para a mudança que você precisa fazer hoje. E no fundo se perguntar, como eu poderia ter agido melhor naquela situação, como eu posso correr mais atrás desse sonho, desse desejo, desse objetivo, como que eu posso cuidar mais da minha saúde, se fazer algumas perguntas-chave e vai anotando tudo, gente. Guarda isso para você manter olhando para o ano que vem, entender quais são as suas melhores virtudes, as suas capacidades, as suas habilidades e dar mais destaque para elas do que para aquilo que faltou. É importante olhar para onde você precisa e pode melhorar? Sim. Mas lembra de comemorar tudo aquilo que você realizou, de se agradecer, de se dar um abraço, de falar umas coisas positivas, uns elogios que vocês sabem que são poderosos, são importantes e às vezes a gente não coloca muito em prática não. Mas eu espero ter te ajudado aí com essas resoluções. Vou dar um exemplo então. Aqui a minha listinha de resultados desejados, comecei por ela para dar aquele gás assim, né? Então, na minha saúde física, a prática de yoga em casa ajudou muito e eu ter voltado ao meu peso depois da gravidez, porque eu engordei bastante na gravidez, então a minha saúde física foi um resultado desejado, foi uma coisa boa. E a saúde emocional também, porque eu acho que como a maternidade exige muito da gente, eu me comprometi a meditar mais, nem que fosse 5 minutinhos, gente, isso me fez muito bem também. Realização em propósito, o lançamento do meu livro, também acho que foi um ponto alto do ano que eu tô muito feliz até agora. E eu vejo assim que as capacidades, habilidades e virtudes que eu utilizei mais foram foco, determinação e a flexibilidade, que me ajudou a colocar em prática. Às vezes eu não precisava fazer uma prática de yoga longa, eu podia fazer uma curta e isso me ajudava a colocar isso em prática. Então a flexibilidade entrou aqui como uma coisa boa. E de resultados indesejados, vamos falar também, é importante. Então acho que do meu desenvolvimento intelectual realmente foi um ano que eu não consegui me dedicar a muitas coisas. Com a vinda da Anelif, eu gostaria de ter terminado meu curso de yoga que eu comecei ano passado, na gravidez, e não finalizei. Era um plano para esse ano que não aconteceu. Então o que faltou aqui? Faltou mais planejamento, faltou mais atitude e faltou um pouco de organização. Organização e planejamento são muito próximos e costumam ser desafios meus, porque algumas vezes eu teria que ter ido para São Paulo. Se eu tivesse me organizado, eu teria feito, mas não foi o momento. Então, ano que vem eu vou me organizar e me planejar melhor em relação a isso e ter mais atitude de ir lá e fazer. Não ficar deixando a vida passar, não deixar para em cima da hora. Então, são coisas que eu posso melhorar aqui. E daí, assim, gente, você pode fazer isso aos poucos. Lembra de terminar, de finalizar. Então, eu vou analisar todos os critérios, as áreas da vida, vou fazendo esse balanço e tendo uma conversa interna empática, uma conversa interna acolhedora, sem ficar, poxa, você não fez isso. Lembra do seu tom de voz com você mesmo. Utiliza isso para se acolher, porque assim a gente consegue sair dessa experiência com motivação, ao invés de sair desmotivado por não ter feito isso, aquilo. Então lembra disso, esses detalhes importam muito. E eu quero que você me conte como que você se sentiu com essa experiência, se você vai colocar em prática, se você tem o hábito de fazer isso. E eu vou propor para vocês um desafio de fim de ano que vai começar em dezembro. Vão ser 4 domingos muito legais pra gente fazer um preparativo pro ano que vem, pra gente poder começar o ano com tudo aquilo que você deseja, com todas as suas qualidades e capacidades bem afloradas. Um grande beijo e eu te vejo no próximo vídeo.